Boa noite, queridos. É tão bom estar aqui. Quando a gente casa, você que casou e sai, você vai para a sua casa, aí você volta, quando chega no final do ano, você volta para casa da sua mãe, né? É alguma coisa, uma sensação parecida assim, né? Que eu estou aqui na casa do papai, da mamãe. E estou à vontade. Eu sei que Deus, Ele tem cumprido com suas promessas e tem falado a cada dia e cada vez mais ao nosso coração. Deus tem espalhado o Evangelho, e graças a Deus o Senhor nos levou para São Pedro, graças a Deus o Senhor levantou pessoas também para ir para, o casal para Jardim Esperança, o pastor Júlio e pastora Mariana, e levantou o pastor Márcio e pastora Sônia para cuidar aqui da sede, e está levantando pessoas para cuidar da igreja que vai se levantar em Arraial do Cabo, em nome de Jesus, a igreja de Búzios também, o pastor Márcio. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor, porque a obra está crescendo, Deus está agindo e falando cada vez mais. Só que hoje eu não vou falar de crescimento exclusivamente, mas algo que está diretamente ligado ao crescimento. Quando eu estava na manhã de hoje, assim, me aprofundando, né, nessa palavra, naquilo que Deus tocou no meu coração, eu estava pensando em algo que Jesus falou, e está diretamente ligado a essa palavra, esse princípio que está aqui embaixo. Fala comigo, unidade. Fala de novo, unidade. Amém. Unidade é algo fundamental, que a gente tem aprendido, e eu, né, ao longo de todo esse tempo, desde o começo da igreja aqui, da comunidade, a gente tem visto a importância de sermos um. A importância da gente entender esse valor de nós andarmos juntos, queridos. Não é só ser um, ser um sim, né? Eu quero falar assim, não é só pensar ou falar ou conviver uma noite ou outra noite, você fazer alguma coisa junto, mas é andar sempre junto, é pensar juntos, é orar juntos, conviver sempre, constantemente. E eu creio que nós vamos subir um patamar na nossa vida ministerial e espiritual, em nome de Jesus, nesses dias, porque nós estamos tocando e nós estamos falando sobre esse tema, e Deus vai agir e entrar com provisão na sua igreja para tocar e ministrar sobre unidade em nome de Jesus em nosso meio, amém? Eu creio firmemente nisso. E eu lembro que eu não cheguei a ler esse livro, nem recomendo que você leia também não, mas tem um livro que é do Miguel Cervantes, um romancista espanhol, que, quem sabe, quem já leu aqui sabe, estou falando, a obra mais famosa de Cervantes, qual é? Quem está estudando aí literatura? Dom Quixote, não é isso? Você já ouviu falar nessa história, Dom Quixote? E esse Miguel Cervantes, ele usou uma frase, uma expressão que é bastante conhecida e difundida. Ele fala assim: o sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas, quando se sonha junto, é o começo da realidade. Aí fica assim, pensando, eu sei que você fez cara de que está entendendo e tal, a gente fica... Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que nós precisamos, e aproveitando essa frase, que eu acho que tem fundamento, o que nós precisamos aprender é sonhar junto. Muitas vezes a gente vai para um evento, para uma conferência, um retiro de vida vitoriosa, e evidentemente você já ouviu falar pregações sobre sonhos, sobre desejos, e aí a gente faz projetos individuais, não é isso? Não tem nada de errado. Você faz o seu projeto, você escreve, você faz qualquer coisa, você coloca na Bíblia, você paga aquele preço por um sonho que você quer realizar. Mas eu estou falando de algo mais. Eu estou falando do sonho, do desejo, que nós precisamos realizar juntos. Quantos sonham em alcançar maior número de vidas, pessoas, em nome de Jesus na região dos lagos? Quem sonha comigo isso?
Sozinho eu vou ter certa dificuldade. Sozinho, sim. Mas se eu conto com o seu coração, com a sua mão, com a sua ajuda, com você, se nós estamos juntos, queridos, nessa batalha, mesmo que nós estejamos separados ali, assim, fisicamente ou geograficamente, né? Eu lá em São Pedro, né, com a pastora Marta, mais a igreja de lá, o pessoal lá do Jardim Esperança, lá em Búzios, aqui, aonde estivermos, mas se nós estivermos com o mesmo propósito, nós somos um, amém? E eu quero só lembrar com vocês, quando Deus começou a criar a terra, Deus ordenou, haja luz. Aí a Bíblia sempre diz assim, né? E viu Deus que a luz era... e fez isso, e viu Deus que era bom. Mas tem algo naquela história que Deus achou que não era tão bom. Sabe o que é? Deus olhou e viu, não é bom isso. O que é? Que o homem esteja só. Quando Deus olhou Adão, viu ele lá isolado, cabisbaixo, triste, né? Ali, sozinho. Deus olhou para Adão, né, e falou, e pensou, imagino eu, né, assim, olha, eu estou vendo que você está aí, está precisando de alguém para te ajudar, né? E Deus ordenou que se fizesse, né, lá, fez a química dele lá, da costela de Adão se formou a Eva. Mas o fato dele estar sozinho, isso de certa forma, a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver que Deus criou para que a mulher fosse a outra metade, é assim que a Bíblia diz. A outra parte, ou seja, pudesse completar o que estava faltando. Nesse caso, a mulher, mas eu quero dizer que para a igreja serve o mesmo princípio. Nós precisamos completar uns aos outros, queridos. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. E eu vou dizer algo mais forte ainda aqui nessa noite. Se você abrir comigo lá em João, abra no livro, no Evangelho de João, capítulo 17, por favor. João 17. E o tema do que eu estou falando, e você já vai saber logo, é para que o mundo creia. Esse é o título da mensagem. Para que o mundo creia. Então, o que é necessário fazer, o que é necessário para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus como Senhor e Salvador? Olha a importância daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos praticar algo que a Bíblia diz que é necessário para que o mundo possa crer que o Pai enviou Jesus. Então, diz lá no capítulo, abriram aí João 17, amém? João capítulo 17, diz, Jesus começa a orar e a prestar conta a Deus daquilo que ele, o ministério que ele estava fazendo aqui na terra. A partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6, vamos ler aqui comigo, acompanhe. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo. A minha versão é a linguagem de hoje, tá? E me deste. Eles eram teus e tu destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade e que eu vim de ti e crerão que tu me enviaste. Jesus já está começando a falar. E o tema central, queridos, desse capítulo é exatamente o que eu vou dizer agora aqui, versículo 8 e 9. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Agora o 9. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Agora, tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti.
Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam, diga comigo, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Mas não termina aí, vamos continuar. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome. O mesmo nome que me deste, tomei conta deles, e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprissem as Escrituras Sagradas. O que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso quando estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Versículo 19, vou dar um pulo. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Olha, queridos. Olha o que Jesus estava dizendo. Em favor deles, ou seja, da raiz, daquela semente que eram os primeiros discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Aleluia. E você vai ver que Jesus também orou por nós hoje, nesse mesmo capítulo. Diz aqui, ó, versículo 19. Em favor deles eu me entrego completamente a ti e faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor do pastor Márcio e da igreja de Cabo Frio, em favor do pastor Júlio e a igreja Jardim Esperança, em favor do pastor Márcio lá de Búzios e a sua igreja, em favor do pastor Kleber em São Pedro da Aldeia, em favor da região dos Lagos, da igreja que se encontra ali. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem estejam também unidos a nós, para que o mundo, o quê? Creia que tu me enviaste. Precisamos, segundo Jesus diz, sermos um, para que o mundo creia que Deus, o Pai, enviou Jesus. Mas, e aí você começa a pensar, pastor, por que então, como que a gente sendo um, como que se dá na prática isso? Eu vou ser um e aí as pessoas vão crer que Jesus é o Senhor, foi enviado de Deus? Como que pode ser isso? Por favor, abrem Eclesiastes, deixa a fitinha, você tem 2 fitas aí na sua Bíblia? Eu tenho 2 fitas, eu comprei Bíblia com fita, tá bom? Quando você compra a Bíblia com fita, de preferência umas 2, 3, ou então compra um marcador de texto de Bíblia, você bota aqui, né? Ou então usa o seu dedinho, deixa aqui em João 17, vai lá em Eclesiastes, por favor, Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, fica antes do livro do profeta Isaías. Vamos lá, Eclesiastes 4, versículo 7 em diante. Sabe, queridos, antes de eu ler, uma das coisas mais lindas que Deus fez nessa igreja, assim, na comunidade até hoje, que eu já vi. As coisas mais lindas, vamos botar assim, foram sempre feitas quando nós estávamos realmente ali com um coração, com um só pensamento, com um só desejo. Os irmãos mais primitivos vão concordar comigo, né? Eu lembro quando nós fizemos foi uma noite que nós estávamos ali na Rua Inglaterra e o apóstolo Ari estava ali. Nós fizemos um levantamento lá, uma oferta alçada, uma semeadura, para obtermos o terreno, esse que nós estamos aqui hoje. Quantos estavam lá, só por curiosidade, nesse dia onde fizemos as ofertas? Quantos? Levante sua mão.
vendo? Alguns poucos. A grande maioria não estava lá. Porque éramos poucos mesmo. Quantas pessoas tinham mais ou menos naquela época aí? Quem me ajuda? Em toda a igreja, assim, né? Hoje, juntando tudo, somos, sei lá quanto, 1000 e poucos. Mas, na época, eram umas 60 pessoas, mais ou menos, por aí. A igreja. E aí, fizemos lá um momento em que o apóstolo Ari teve a oportunidade e fez aquele desafio, e muitas pessoas entendendo o desafio, e com a sede e o desejo, porque nós já, com um olhar profético, nós já víamos isso que nós estamos vendo hoje. Imagina você olhar para umas 60 pessoas, em algumas cadeiras ainda vazias, no salão pequenininho, mas você enxergar o que nós estamos enxergando hoje. Hoje, queridos, uma terça-feira, estamos falando de terça-feira, não estou falando de culto de domingo. Se nós juntarmos as igrejas, né, para um culto de domingo aqui, nós teríamos que botar um telão lá embaixo e lá na rua para poder caber de tanta gente, não é verdade? Mas naqueles dias estavam ali. E quando nós estávamos sendo desafiados no nosso coração, nós estávamos com um desejo, e todos com um só propósito e um só desejo. Ofertaram, semearam coisas de grande valor. Não preciso nem falar aqui, mas algumas coisas, por exemplo, foram assim, carros, alguns carros, casa, não é isso? Teve gente que doou casa, geladeiras, televisões, um monte, moto, enfim, um monte de coisas. As pessoas pegaram e deram e doaram. Fusca, carros, um monte de coisa, né? E a partir daquilo ali, queridos, eu vou dizer uma coisa. Aqueles valores, mesmo juntando o dinheiro do Fusca, dos carros, de tudo que nós juntamos, não dava. Desculpa aí, meu irmão. Mas não pude resistir à piada. O irmão do Fusca, né? Aqueles valores, mesmo juntando, não daria para comprar isso que nós temos aqui. Mas sabe, quando Deus olha dos céus e vê um coração com uma igreja com um propósito, quando Deus olha e vê pessoas que desejando a mesma coisa e orando pelo mesmo propósito e se doando e se entregando. Quantos mutirões tivemos aqui, sangue até derramado, né? Pessoas que se esforçaram aqui, até se machucaram, mas estavam aqui presentes, semana após semana. Isso depois, né, quando a gente conseguiu comprar, tudo isso tem um valor, isso fala muito alto, querido, nos céus. Isso ecoa nos céus, eu quero dizer também, né, por consequência, por rebate, também no inferno. O diabo detesta a unidade. Satanás detesta a unidade. Ouça bem o que eu estou dizendo. Tudo o que ele quer é causar desordem, desunião, fazer contenda, criar coisas assim no meio da igreja. Porque ele sabe, como Jesus falou, que um reino subdividido não subsiste. Mas o reino de Deus, ele não divide, ele é feito de pessoas que pensam como um, amém? Pessoas que pensam em unidade, pessoas que são cheias da unção e do Espírito Santo, e que vão com um só propósito alcançar os seus alvos. Isso vai se cumprir nessa igreja. Olha lá, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, porque a hora está em cima e eu ainda não cheguei nem... bom. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Um homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos. Misericórdia isso aqui, né? Sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Olha só o que Salomão estava fazendo, uma alusão às coisas boas como família, filhos, amigos, pessoas. Estava dizendo que adianta o cara se esforçar, se matar, fazer tudo, ter dinheiro, juntar, se o cara não vive sozinho, se a pessoa não tem ninguém com quem repartir, não tem amigo, não tem nada. Pastor, eu tenho um monte de amigos, eu tenho mais de 100, mais de sei quantos mil amigos no Facebook. Ele tem gente que eu conheço que morreu de trombose, 18 horas direto sentado no computador. Teve problema lá, trombose, morreu. Sério?
Estou falando sério, não é brincadeira não. Verdadeiro amigo não são esses amigos virtuais. São aqueles que andam juntos. É aquele que você diz, preciso de você agora. Aí a pessoa sai de lá correndo, aonde estiver, e vai ao seu encontro para te ajudar. E são amigos. E é dessas pessoas que a gente precisa. São dessas pessoas que nós precisamos para viver bem. Nós dependemos, nós precisamos, não estou falando que é legal ter. Não, nós precisamos ter pessoas que andam juntos com a gente. E continua dizendo aqui, isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Versículo 9. É melhor haver dois do que um. Aí começa a explicar. E aí essa explicação serve, queridos, para explicar também o que Jesus falou. Que as pessoas precisam, para conhecer Deus, Jesus como Senhor, através da unidade da igreja. Através do fato de sermos um. Você pode perguntar como isso vai se dar na prática, na vida da igreja. Aqui está explicando. Por exemplo, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Primeiro ponto, ganhar mais. Uma pessoa ganha X, duas pessoas podem ganhar 2x. 2x, né? Sim, é um fato, teoricamente é. Mas é muito mais provável eu trabalhar melhor com alguém me ajudando. Eu estou vendo isso na prática, todos os dias na minha vida hoje, Pessoas que precisam me ajudar para que o serviço possa render, para que o que eu faço tenha mais produção. O Wellington tem lá, cadê o Wellington? Já viu o Wellington por aqui? Barreira, está lá atrás. Quando tem pastor, de fora você senta aqui na frente, mas é o pastor Cléber, você senta lá atrás, seu sem vergonha. Tenho liberdade porque eu fui seu discipulador, rapaz. Amém? Brincadeira, viu, meu irmão? Eu sei que você me ama de todo o coração. Mas você trabalha lá. Você teria o mesmo rendimento se não tivesse seus ajudantes lá, as pessoas que trabalham para você? O quanto você teria que trabalhar para receber o que você recebe hoje trabalhando sozinho? Tem ideia? Multiplica isso por muitas vezes, não é isso? Por quê? Porque tem pessoas que ajudam. Então, isso é simples. Querido, é simples, mas não é colocado em prática. A gente não pensa nisso quando a gente pensa em igreja. Ou quando você pensa em resolver alguma coisa. O que acontece quando a pessoa está com um problema? Ela vai e se isola. A primeira coisa que sobra é para a igreja. A segunda é para o discipulador. A terceira é para o pastor. E a última é para Deus. Que Deus não resolveu. Geralmente é assim. Mas ela pensa assim porque automaticamente liga o automático, o botão do automático, e ela, quando se vê numa crise, geralmente, a maioria das pessoas, não são todas assim, tá bom, querido? Mas a grande parte das pessoas que a gente vê, ela se recuar. Aí o que acontece? Se junta com pessoas erradas ou pessoas que não vão produzir nada, que não vão ser que não vão resolver, ninguém resolve o problema, mas que não vão ajudar na solução do problema daquela pessoa. É assim, essa é a prática, é isso que a gente vê no dia a dia. Mas se a atitude fosse diferente, se a gente começasse a entender que meu Deus, eu estou precisando de ajuda. Alguém pode, querido, com um simples falar, um simples abraço, qualquer coisa vai te ajudar. Eu estava lembrando aqui, acho que foi o pastor Lucinho que estava falando, no Haiti. Ele chegou lá e no Haiti, desceu no aeroporto, aí ele viu, meu Deus, se aqui é o aeroporto, lá fora deve ser um inferno. Porque ele disse que há um tempo atrás, estava um caos, uma bagunça, um negócio horrível.
Aí ele viu pessoas assim, aí no dia lá que ele estava lá, ele resolveu dar o sapato para aquela pessoa, aí a pessoa falou assim, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque ninguém nunca pensou nisso. Falando para ele, né, quem recebeu o sapato. Aí quase que ele falou assim, poxa, que isso, eu dou o pé para você. Né? Porque, assim, o fato de dar algo, uma pessoa recebeu um abraço dele, ele começou a chorar, porque ninguém nunca abraçou com amor, com carinho, com esse afeto. Pessoas que às vezes só precisam de um abraço. Talvez, queridos, a gente tem aqui vários problemas, mas que são às vezes sanados se alguém chegar perto de você e abraçar e chorar junto com você. Sim ou não? Já teve um momento assim? Ah, confessa. Que só precisava daquilo. E por que que, né, na nossa cabeça vem a primeira coisa, a gente se isolar? Pega o telefone, querido, a gente se apressa para ligar, para falar mal das pessoas. A gente se apressa para ligar, para contar que fulano foi isso, fez aquilo. Por que que você não tem pressa para pedir ajuda, para praticar a unidade que a igreja tem para oferecer, o que precisa ser feito, né, na igreja? Por que que nós não fazemos isso? Sabe por quê? Eu digo, porque é uma tendência diabólica de tentar, de fazer com que você, com que a gente, com que eu pense que consigo resolver sozinho os meus problemas. Eu vou mudar até essa expressão, porque eu não gosto muito de falar isso, resolver os meus problemas, né? Ninguém resolve o problema de ninguém, amém? Está tratado assim? E isso é verdade, ninguém pode resolver o meu problema, nem unidade, nada resolve o meu problema a não ser eu mesmo com Deus. Isso é fato. Agora que ajuda, ajuda. As pessoas, você ter gente do seu lado, vai ajudar. Então, segundo ponto aqui, vou correr. Se uma delas, versículo 10, cai, a outra ajuda a... Ai, eu já estava começando a falar sobre isso. O cara afundado em problemas. Afundado. Mas se tem alguém andando junto, ao outro anima, querido. É bom sempre ter pessoas, fazer amizade. Por exemplo, você é fleumático, você é meio assim, né? Mais tímido. Faz amizade com pessoas que sejam mais sanguíneas. Né? Que aí tá o sanguíneo, aquela pessoa, agitada, vai, não, levanta aí, tal, para com isso. Sai desse quarto aí. Levanta dessa cama, rapaz. Vamos embora, vamos lá. É muito bom, é muito importante ter alguém, ter pessoas para animar. Porque quando um cai, o outro está ali pertinho para levantar. Terceiro, se faz frio, dois podem dormir juntos. Aí é para casado, pastor, né? Isso aí. Queridos, olha só. Vamos espiritualizar, vamos espiritualizar a palavra aqui, vamos. Bem, se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como que vai se esquentar? Você já viu uma brasa, você coloca ali uma brasa, vou fazer um churrasco, aí eu chamo o William. Chamo o William, só pessoa de, né, assim, sou Márcio, né, que come moderadamente, churrasquinho, o Francisco, Ricardo tá rindo de quê? Ricardo também, Salomão, aí chamo... Olá, tal, um trouxe a picanha, outro trouxe lá o frango, e aí teve gente que ainda trouxe aquele, como é que é? Hã? Kafta? É? Churrasco de kafta? Não sei o que é isso não, mas tá bom, deve ser bom, né? Gostoso. Aí bota aquela carne moída, né? Assim, né? E tá ali, beleza, eu dou o carvão. Aí estão lá na churrasqueira, eu pego um carvão, e coloco ali. Aí começa a soprar, vamos embora. Aí só vai lá. Sabe que horas que vai sair o churrasco? Não vai sair churrasco, não é verdade? Não vai. O pessoal vai desistir, vai embora, bota no sol, bota para esquentar, vai comer cru. Porque um só carvãozinho não vai poder fazer nada. Mas, mesmo que aquele carvão esteja aceso, sozinho ele não vai conseguir fazer muita coisa. Ele vai fazer um esforço tremendo, né? Vai se transformar naquele, nos impossíveis, lá naquele bonequinho de fogo lá, né? Aquele nenenzinho lá.
Não tem, como é que é o nome daqui? Aí, pum, se transformou na tocha de fogo, aquele carvãozinho, a tocha de fogo. Vou queimando, tal, não vai conseguir. Não vai conseguir sozinho assar uma churrascada dessa e alimentar um monte de esfomeado como esse que eu falei. Agora, querido, se eu pegar um carvão, um saco de carvão, vai demorar um pouquinho, mas eu pego o saco de carvão e jogo e coloco, né, ali, junto àquele tocha, né, brasa tocha ali, que está sozinho ali. O que vai acontecer? Principalmente se o vento soprar. O que vai acontecer? Brasa vai incendiar. A brasa vai tomar conta de todos os carvões que estão ali, e ali vira um braseiro, querido. Por isso que eu gosto de colar um pouco, muito pastor Márcio ali, pastor Júlio, são, né? Eu já tenho um temperamento mais devagar, mas eles me empurram. Não! Mas tem hora que também que eu dou uma puxada também no freio, né? Mas há um equilíbrio nisso, mas na hora de pegar fogo, tem que pegar fogo, amém, queridos? Se é esse o propósito, um esquenta o outro. Se você anda sozinho, querido, você vai ser um geladeira man, né? Um homem frio, uma mulher fria. E olha, vem para a igreja, sai da igreja, faz campanha, faz o que for, mas se seu coração é isolado, se a sua mente está sozinha, se você pensa, eu penso assim, e não adianta, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você cola com alguém que está do teu lado, que sabe, que já está de repente, seja humilde. A pessoa já está mais esquentada, mais aquecida no Senhor, aprenda com ela. Vai junto, que daqui a pouco você está uma brasa viva, daqui a pouco você está incendiado, amém? Glória a Deus. Por último, 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Não sei qual é a outra tradução. Quem tem outra versão aí para ler? Versículo 12. Pode ler, por favor. Se alguém quiser prevalecer contra um, cara mais forte, vem com mais armas, vem com mais... Se é um só, a chance é menor do que se de repente for 2. Imagina, 2 lutando capoeira, vem um cara lá e tal, mas aí o cara estão 2, um pega por trás, outro pela frente. Tá ali, o cara fica doido, uma barata tonta, não sabe o que fazer. Mas, na verdade, queridos, a força que há no cordão de 3 dobras, como diz aí, nesse mesmo versículo na frente, cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar, né? Do que um simples fio. Quando eu me junto com você, quando nós somos igreja atuante, de verdade, podem vir os ataques que forem, queridos. Nós estamos protegidos e guardados. Nós estamos protegidos e guardados, sabe por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, porque nós formamos o corpo que se chama corpo de Cristo. Ah, meu irmão, se nós entendermos isso de fato. E eu, quando estava hoje de manhã orando e pensando nessa palavra, e justamente encaixando naquilo que nós vamos celebrar ali no dia 13, né? A festa de celebração é unidade. Não que nós, nas outras festas, nós não praticássemos isso, mas essa mais ainda, né? Essa nós vamos, sobre esse tema, nós vamos ministrar, nós vamos nos alegrar juntos. Tanto que a gente está vendendo, né, nós fazíamos isso, São Pedro vermelho, Jardim Esperança Búzios verde, aqui Cabo Frio azul, amarelo, mas nós estamos misturando cores, também. Nós estamos misturando cores, porque eu sou um com você, eu não importa, você pode estar de vermelho, eu estou de amarelo, eu não tenho o menor problema contigo, querido.
Pode vir comigo, mesmo estando de verde, mesmo estando de amarelo. O amarelão, não, vem cá, amarelo. Ah, você está vermelho, pode vir também. Nós vamos praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser um. Um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Vamos encerrar, né, queridos, lá em João. Na verdade, parei a palavra aqui, porque eu queria falar sobre Elias e Eliseu. Mas, deixa aí Elias e Eliseu, que dou o Fusca para depois. Volta lá, eu parei aqui no versículo 22. A natureza divina que tu me deste eu repartir com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Meu Deus. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste, estejam comigo a fim de que vejam a minha natureza divina, ou a glória do Senhor, na verdade, né? Que tu me deste, pois me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Para terminar, eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja, diga, em mim, fala em mim. Fala em mim. E para que eu também esteja unido com eles. Jesus está aqui, querido. É Ele quem promove a aliança. É Ele quem promove a unidade. É Ele que faz isso acontecer. Sabe, não precisa rolar uma química. Não tem nada de química, não, querido. Para ter unidade, precisa quebrantamento, precisa abrir mão, precisa entender que eu não sou nada, eu necessito de ter alguém que ande junto comigo, eu preciso ser igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oh, Jesus. Oh, quando Eliseu pediu a porção maior para ele, eu entendi essa passagem, depois você abre lá, queridos. Eu entendi essa passagem assim, Eliseu vai receber a unção dobrada de que Elias tinha. Mas há algo mais do que isso. Na verdade, se você ler até a Bíblia em outras traduções, você vai ver assim. Elias perguntou, o que queres? O que você quer antes que eu seja levado e você não me veja mais? Aí Eliseu diz assim, eu quero uma unção da sua parte, maior do que a que os profetas vão receber. Ou seja, uma unção dobrada do que os outros vão receber. De repente, né, então isso é difícil, mas você caminha comigo, cola comigo, e se você estiver comigo até o fim, você vai receber o que você pediu. Sabe o que Eliseu fez? Se tivesse super bonde, ele botaria no lado dele, assim, na roupa, e ia botar junto, colava com ele. Sei lá, eu acho que ele estava tão agarrado, talvez tivesse feito alguma coisa assim. Porque a Bíblia diz que, de repente, Elias foi tomado, mas a capa de Elias ficou. Acho que ele estava segurando na capa dele.
E aí a capa de Elias ficou. E quando ele saiu dali, ele pegou, tacou aquela capa no Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu. Começou o milagre a acontecer. Amém? Os milagres começaram a acontecer. E quando ele viu, sabe quem estava do outro lado? Os profetas. Os outros. Os outros. Tinha umas centenas de profetas lá. Que quando viram Eliseu, ué, cadê o Elias? Tá contigo? Não. Os outros profetas não estavam andando com Elias, mas Eliseu estava. Eles receberam também autoridade, porção de Deus. Mas quem recebeu a maior parte foi quem estava colado com Eliseu, ou Elias. Foi Eliseu. Quantos Eliseus tem aqui? Para andar junto com o seu discipulador, para andar junto com o seu pastor, amém? Queridos, você não tem nada a perder, pelo contrário, você tem a ganhar. E eu declaro, eu quero os meus discípulos, em nome de Jesus, recebendo a porção maior, mais até do que eu tenho recebido, em nome de Jesus, fazendo muito mais. Os meus discípulos eu quero, eu tenho certeza que o pastor Márcio deseja a mesma coisa, amém?